Boa noite, Lívia. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal que está chegando. Sempre espera aqueles 5 minutinhos para o pessoal chegar. Quem já está em sala aí pode dar um ok no som, pode dar um ok aqui no, se está tudo bem no joinha, ou pode jogar no chat. Nós temos duas formas de contato sempre, né? O chat e o som, tá? Além do privado, se quiser mandar mensagem no meu celular, também tá valendo, tá? Só pegar meu número privado lá. Vocês agora têm todo o acesso a mim, professor Guedes. Boa noite, Júlia chegando. Já está na telinha aí nosso material de hoje. Boa noite, Luiz. Guedes, você é demais. Caiu questão de sal hidratado no Enem, você viu? Muito bom, né? Sal Aham. hidratado. Nossa, Muito e bom. assim, caraca, não é possível. Muito bom pegar para explicar. É o que eu falo sempre, né, Luiz? Às vezes o aluno está aqui se preparando para o ERJ, né? Também caiu, ó, essa você não sabe. Na última aula daqui do maratona que nós demos antes do Enem, eu expliquei oxidação de álcoois. E qual foi a reação orgânica no Enem? Oxidação de álcoois. Exatamente é. Tudo bem que a questão era fácil, né? Porque era um álcool ali secundário e só tinha aquele de possível. Mas, galera, não existe estudo individualizado. Quando você está estudando para um vestibular, pode ser o Unesp, pode ser o ERJ, pode ser Enem, você está se preparando também para o outro. O pessoal está chegando aí, ó. Bom, prazer, Lívia. Boa noite, Jean. Prazer. Boa noite, Maria Vitória. Boa noite, Jean. Boa noite, estão me ouvindo? Estou ouvindo, tudo tranquilo. A gente tem, então, ó, durante a aula, algumas regrinhas aqui para funcionar, né? Microfone desligado, de preferência câmera aberta, tá? Mas eu sei que alguns de vocês estão sem câmera ou com algum problema no cortar o cabelo, também tem muito disso, né? Aí tudo bem, a gente dá essa desculpa. Mas é importante manter o microfone desligado, e aí qualquer dúvida, liga o microfone e interrompe como numa aula normal. Essa sala de aula, gente, ela tem um limite para 20 pessoas. Aliás, é uma coisa que eu quero conversar com vocês. Já estou até me adiantando, mas eu vou ter que conversar com todos vocês. Essa sala não vai passar de 20 pessoas, porque eu não acredito num trabalho online com mais de 20 pessoas. Então, se a gente tiver uma nova maratona, mais de 20 pessoas, sei lá, 40 pessoas, a gente vai abrir uma outra turma de maratona, o ERJ, tá bom? Esperar o pessoal chegar, que esse aviso aí é para todo mundo. Boa noite, Maria Vitória. Maria Vitória, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta a você, tá? Depois você me responde lá no privado. Eu não achei a sua resposta à anamnese. Eu preciso muito dessa resposta, tá? Pode ser que eu tenha me enganado, mas eu não achei a sua resposta lá à anamnese. Aquela anamnese foi uma pesquisa bem curtinha. Eu acho que a Lívia já preencheu hoje rapidinho, o Jean também, tá? Quer dizer, ela parece curtinha, mas não é não. Tem muita coisa importante ali. E para quem está chegando hoje, gente, aquele trabalho da anamnese vai ser individualizado. Aquilo não vai ser uma estatística, do QPM no geral. Não. A estatística da anamnese é individualizada. Eu vou conversar depois com cada um de vocês para sanar os problemas que existem ali. Especialmente os problemas relativos a determinados assuntos. Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo. Boa noite. Beleza, espero. Isso, dá uma checada assim no seu e-mail. Na verdade, Maria Vitória, essa anamnese ela foi enviada pelo WhatsApp. Talvez você não tenha visto ou eu tenha perdido. Mas, de qualquer forma, eu vou reenviar hoje no grupo. Quem já preencheu não precisa preencher de novo. Boa noite, Júlia. Boa noite, Estela. Boa noite, Ana Clara. Bom, o pessoal já está aí chegando. Quem puder manter a câmera aberta é sempre bom, para não ficar aquela coisa, né? Ah, verdade, verdade, entendi. Você recebe cópia no e-mail, verdade. Perfeito. Eu vou verificar de novo com calma, tá? Essa anamnese é muito importante. É a partir dela que eu vou traçar, a partir de hoje, a estratégia de cada um de vocês, tá bom? Beleza, gente. Já temos aí um quórum suficiente para a gente começar. Quem for chegando, eu vou adicionando. E, de novo, agora eu já posso falar mais uma vez. A Arielle não estava na sala, agora já está.
Luiz, etc. Nós temos algumas regras aqui no Maratona UERJ, né? Uma delas é sempre que possível manter a câmera aberta, óbvio, né? Isso é uma sala de aula, tá? Se fosse aula online, do tipo, é uma live no YouTube, você não ia ter esse contato que você tem comigo. O contato não acaba aqui. Você recebe simulados pelo Classroom, você tira dúvidas a hora que você quiser com o meu celular. Aliás, eu vou até fomentar isso com mais clareza lá no grupo, tá? Porque aquele grupo de mensagens que nós temos lá, só eu, administrador, que envio mensagem. Mas eu vou criar um grupo só de dúvidas para quando você tiver dúvida. Na verdade, eu vou deixar o meu celular para você tirar de dúvida a hora que quiser. Eu tenho aí em torno de 3 ou 4 alunos aqui do QPM, né, que estão tirando dúvidas comigo. Outros ainda não. Mas eu acredito que agora, né, vocês passaram pelo Enem, se livraram do Enem. Aliás, esqueça qualquer coisa relacionada ao Enem. Você não tem nada ainda. O que você tem é o número de acertos, que não significa coisa alguma. Deixe isso virar proficiência para eu te ajudar também na escolha do SISU, tá? Mas agora não adianta falar de SISU, você não tem nem sua proficiência, tá bom? Então, voltando aqui ao Maratona, opa, sem problema, Julinha, já li sua mensagem, problema nenhum, acontece, foi o que eu estava falando. Algumas regras aqui do Maratona UERJ para quem está chegando agora. Câmera aberta sempre que possível, né? Microfone desligado para a gente poder, para o professor poder falar. Agora, a hora que você quiser, não precisa levantar a mãozinha, não, que nem sala de aula mesmo. A hora que quiser, fala, mestre, e interrompe minha explicação. Pode ser no chat, eu sempre estou de olho no chat, pode ser no microfone, quem tiver menos vergonha, ou pode ser também pelo WhatsApp, que fica aqui ligadinho para você tirar sua dúvida. Já temos aí 7 minutos de aula, né? Já temos o quórum mais do que suficiente. Agora, fundamental que vocês respondam, eu vou repostar ali a anamnese da UERJ, tá? Para quem ainda não respondeu. Não pode cursar o Maratona UERJ alunos desconhecidos, alunos que eu não conheça. Eu estou falando conhecido pedagogicamente. Eu tenho que lapidar vocês para gabaritar a prova de química da UERJ. Isso não é fácil. Eu preciso conhecer a realidade de vocês, tá bom? E cada um aqui tem uma realidade. Quem está chegando agora, eu já estava conversando até com o Jean sobre isso, e eu vou falar para todo mundo que chegou um grupinho agora pós-ENEM. A estratégia é a seguinte: estamos resolvendo questões inéditas. E nessa de resolver questões inéditas, o que acontece? Todos os assuntos da UERJ vão aparecer. Todos. Já queria adiantar, para quem pegou o simulado está olhando, né? Simulado 4, se não me engano. Pô, mas o simulado é mais difícil que a prova. É mais difícil que a prova e isso é de propósito. Tá? É proposital. E por que eu estou dizendo isso? Por que a gente precisa fazer um simulado mais difícil que a prova? Porque quando você se prepara para a UERJ, gente, preste atenção. A média da UERJ, vamos fazer a média aí da prova de 2020, que foi a última prova desse modelo discursivo. Depois teve o exame único, esquece, nem faz exame único, não vale a pena. 21, 22, 23 é passado. 2020 é a prova que você pode treinar. Foi uma prova relativamente fácil, e por isso que a nota de corte foi alta, foi 92. Né? A prova de química veio relativamente fácil, e só havia 2 questões difíceis. Pronto, esse é o parâmetro. No padrão QPM, tinham 2 questões difíceis. Não eram impossíveis, só eram difíceis. No meu simulado, o que eu faço para treinar vocês? Eu coloco mais questões difíceis. Então, é de propósito, não se assustem. O meu simulado não avalia quanto você vai tirar na prova. Agora, dá para a gente fazer uma média aí, que é a seguinte: se você vem tirando 15 no meu simulado, 17, meu amigo, você está com 19 na prova tradicional, com sobra, tá bom? Então, o simulado ele tem que ser difícil mesmo, e isso é de propósito, tá bom? Quem está chegando depois, eu vou ter o microfone aqui aberto, eu preciso descobrir quem é. Não, a Stephanie está chegando, tá? Deixa eu dar um... Aí, pessoal, quando vai chegando aqui, vai... Pronto, tá todo mundo aqui. Isso. Beleza. Deixa só a Stephanie chegar. Boa noite, Stephanie. Pronto. Boa noite, Ana Clara. Não tinha falado contigo. Isso. Muito boa noite. Sem problema, Dudinha. Já vi sua mensagem. Pessoal que às vezes não está podendo abrir a câmera. Isso é normal. Estou fazendo a minha chamada digital aqui, que é importante. E aí vou repetir. Preciso de 2 coisas, tá? Sempre que possível, manter a câmera aberta e que vocês preencham a anamnese lá da UERJ que eu mandei para vocês. Sem isso, não vai poder cursar o nosso maratona, tá? Quem está chegando depois, não se assusta não, porque a gente tem um material aí
completinho e tudo que vai cair na UERJ vai aparecer dentro desses simulados. Onde é que estão esses simulados? Olha aí onde você vai estar ano que vem. Maratona UERJ. Onde é que estão esses simulados? Ah, você já sabe, né? Esses simulados são enviados via Classroom. Então, não deixe de acompanhar, tá? É até bom você, no seu celular, ter lá um Classroomzinho, um aviso, né, de mensagem, que sempre que chegar um simulado novo, você recebe por ali. Aviso, semana que passou, por conta do Enem, eu segurei o simulado 4, soltei ele ontem. Então, quem está chegando agora já tem um simulado 4 que vai ser comentado e ainda essa semana vai um simulado 5. É uma maratona, gente, é uma corrida contra o tempo. Falta pouco menos de um mês para a prova da UERJ. Então, é a corrida contra o tempo, tá bom? Vamos continuar o simulado 3, tá? Ainda nas questões iniciais. E aqui a gente inaugura um assunto. Olha aí, galera nova! Galera nova, deram sorte. Assunto novo. Cinética química. Eu ainda não resolvi nenhuma questão de cinética química nos simulados anteriores. E essa aqui é uma belíssima questão. Tá aí na telinha para vocês? Faz um joinha aí, galera da câmera. Tá a questão aí para você, né? Questão número 4. Quem não tiver um simulado, me dá um ok pelo grupo, pelo Zoom, etc. Tá? Mas me dá um ok para eu poder mandar esse simulado, porque é fundamental que vocês tenham um simulado, tá bom? É fundamental que vocês tenham um simulado em mãos. Não tem, né, Luiz? Então, vou fazer o seguinte, deixa eu dar um tempinho aqui, que eu já recebi mensagem aqui rapidinho. Isso, Estela também. Esses simulados estão sendo enviados via Google Sala de Aula, mas alguns de vocês, de repente, não viram, então acontece. Então, vou colocar um simulado aqui rapidinho no WhatsApp, que aí todo mundo passa a ter acesso, porque não dá para acompanhar sem ele. Só um minutinho, vai dando uma lida aí na questão. Documento, selecionar o documento aqui do arquivo. Vou mandar esse simulado e o que eu já coloquei no Classroom para a semana que vem, em ordem que a gente vai corrigindo os simulados. O pessoal está chegando. Cadê, cara? Simulado. Pronto, achei. São tantas pastas aqui do QPM que a gente maratona UERJ, simulados. Gente, são 10 simulados discursivos que vocês terão disponíveis. 10, todos inéditos. Eu desafiei, né, brincando, obviamente, os alunos a procura na internet ver se você acha essa questão. Não acha, são todos inéditos. Todos no modelo da UERJ. Todos prevendo uma prova que tomara que seja difícil. Você deve estar assustado com o que eu estou falando, né? Gente, prova difícil, prova fácil, para quem é bom não faz diferença. Para quem é ruim, faz. Então, é bom que você tenha uma prova de química, não é impossível não, tá? Difícil. Um nível alto, que a nota de corte dá uma quedinha. Quando eu falo quedinha, eu estou falando aí em torno de 90, 90,2. Tá aí, ó. Simulado 3, simulado 4. Foi fora de ordem, mas está no WhatsApp aí de vocês. Entra no grupo. Quem chegou depois e não teve tempo, né, de acessar lá na sala de aula, mandei o simulado 3, simulado 4 para vocês acompanharem. Estela, Luiz, está aí. Beleza? Então vamos lá. Boa noite aqui, eu não falei ainda. E aí uma questão de cinética aí, ó. Os veículos emitem óxido de nitrogênio como dióxido de nitrogênio, provocando destruição da camada de ozônio. Esta reação em fase gasosa ocorre em 2 etapas. A variação da entropia envolvida nessas etapas é representada no diagrama abaixo. Isso é um meio embaçadinho, mas está aí no diagrama a primeira etapa e a segunda etapa. Escreva a lei de velocidade. Aqui, o meu negócio está no meio da tela. Tatiele chegando. Escreva a lei de velocidade e a reação global dessa reação. Deixa eu já sublinhar aqui, ó. O que se pede? A lei de velocidade e a reação global desta reação. Em seguida, indique o efeito do aumento da temperatura na velocidade e no rendimento. São 2 perguntas aqui, tá? E 2 coisas distintas que a UERJ, lá por volta de 2007, perguntou e pegou todo mundo pelo pé. Para quem está chegando agora, toda a prova da UERJ você vai ter que sublinhar com carinho, com amor, com afinco o comando. Então vamos lá, galera. Comando dessa questão aqui. Escreva e indique. Só que eu não sei se vocês perceberam. Nessa de escrever,
eu pedi para você escrever duas coisas. Nessa de indicar, eu pedi para você indicar também duas coisas. Meu amigo, não é uma questão, são 4. E a UERJ faz isso bastante. Por isso que eu digo que o exame discursivo da UERJ é a prova de química mais abrangente do ano. Nem a Unesp, nem a FUVEST consegue fazer uma prova abrangente que nem essa. Parece que é um assunto só, mas aqui eu tenho 3 assuntos. Eu tenho cinética química, que é essa parte de lei de velocidade, vou dar uma olhinha aqui rapidinho para vocês. Princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio químico, de um jeito meio escondido. E ainda tem um pouquinho de termoquímica aqui. Porque olha só esse gráfico. Esse gráfico está mostrando a relação da entalpia com o caminho da reação. Se você não souber, olhando esse gráfico, que não tem valor nenhum, é só olhar o gráfico, dizer qual dessas etapas é a etapa lenta, você não resolve a parte cinética do exercício. E por que eu estou focando na etapa lenta? Agora preste atenção. Toda vez que você tem reações em etapas, que é o caso aqui, quem está chegando depois, esse é o modelo do QPM. Não estou respondendo ainda não, estou dando aula. Se você veio para cá para pegar gabarito, perdeu seu tempo. Você veio para cá para ter aula, né? Ter aula. Então vamos lá. Toda vez que você tem reações em etapas, aqui tem 2 etapas, já veio cair com 3, já veio cair com 4. Você tem 2 coisas possíveis. Primeiro, você pode achar a reação global do processo, que é uma coisa que eu estou pedindo, só são mais etapas, isso é mole. Agora, é fundamental que em toda reação em etapas, a lei de velocidade, que é uma das perguntas aqui, ó, a primeira pergunta é: escreva a lei de velocidade, ela depende sempre da etapa lenta. Deixa eu explicar um pouquinho sobre a lei de velocidade aqui no cantinho. Ó. E não precisa copiar nada daqui que está aqui não, tá, gente? Sabe por quê? No final da aula você recebe via WhatsApp tudo que está aqui nesse slide, inclusive a canetinha vermelha, tá bom? Então, se quiser, Lívia, pode fazer a anotaçãozinha no caderno, Jean também, Luiz, Mel, tudo bem. Agora, eu vou ficar copiando arduamente as questões? Besteira. Existem 3 maneiras que a UERJ usa de cobrar a lei de velocidade. E hoje nós vamos discutir uma delas. Tá bom? Isso aqui é a aula. Primeiro, quando a reação não acontece em etapas. Aí ela é chamada de reação elementar. Mas, mestre, quando é que eu vou saber que a reação é elementar? Bom, a reação elementar é em uma única etapa. Geralmente, o cara fala no texto que a reação é elementar, ou não. Ou o cara fala que tem uma reação, dá uma etapa e não fala mais nada. Aí você vai ter que supor que ela é elementar. Ou você vai ter que calcular a lei de velocidade de reações em etapas, que é o nosso caso aqui, e nossa questão, vou dizer como é que a gente faz isso já já, tá? Ou você vai ter que calcular a lei de velocidade, e essa é a parte mais tenebrosa, mais chata, através de dados experimentais. Mas se você parar para analisar essa questão aqui rapidamente, tá vendo, Jean? Não tem nenhum dado experimental aqui. Gente, dados experimentais é o seguinte, o cara faz a reação mudando a concentração dos reagentes para ver o quanto ele afeta, reagentes, afetam a velocidade. Então, vamos lá. Lei de velocidade não é para calcular velocidade. É uma expressão matemática, também conhecida como lei de Gutenberg, não precisa saber isso, para você conseguir determinar. E o nosso caso aqui é esse, ó, reações em etapas. Então, sabe o que eu estou fazendo aqui? Lívia, Jean, Stephanie, eu estou fazendo um checklist de todos os assuntos. Esse você vai aprender agora. Qual é a lei de velocidade dessa reação, mestre? Tem que fazer a global para achar a lei de velocidade? Não. Você vai ter que pegar sempre a etapa lenta. Então, olha aqui. Sempre que tiver reações em etapas, ó, asterisco para caber aqui embaixo, utilize sempre a etapa lenta. Agora, como é que eu vou saber qual é a etapa lenta entre essas 2 etapas? Alguém sabe? Alguém lembra? Duda, dá uma força aí. Vamos lá, discípulos. Pode escrever no chat se tiver com vergonha de abrir a câmera e falar no microfone. Esse gráfico mostra para a gente qual é a etapa Eu lenta? olharia o gráfico, porque a energia de ativação da etapa 1 é maior do que a da Aê, etapa 2. Jean. Isso aí. A melhor maneira de eu conhecer vocês é assim. É você bater uma bola comigo que eu já conheço. Opa, é isso mesmo. É no gráfico.
Esse gráfico, apesar de ser um gráfico de termoquímica, Duda, vai esquecer nunca mais. Apesar de ser um gráfico de termoquímica, ele demonstra a energia de ativação de cada etapa. E a energia de ativação, vou marcar aqui em verde, como o Jean muito bem me ajudou aqui, ó. Ela vai desde o topo, né, daquela barriguinha ali até a base dos reagentes. Vai desde o complexo ativado até a base dos reagentes. Então, essa é a energia de ativação da etapa 1. Tá? Qual o valor disso? Sei lá, o gráfico não é valorado. Agora eu vou fazer a energia de ativação da etapa 2. Opa, spoiler. Agora eu vou fazer a energia de ativação da etapa 2. Também aqui em verdinho. Só que cuidado, a energia de ativação da etapa 2 vai desde o topo do gráfico até essa base aqui. Porque esse aqui é o intermediário, onde começa a etapa 2. Então, primeira coisa, está nítido que as energias de ativação são diferentes. Ó, energia de ativação, primeira etapa. Tá vendo, Lívia? E aqui, ó, energia de ativação da segunda etapa. Tá muito clara a canetinha, né? Qual reação é a mais rápida? A de alta energia de ativação ou a de baixa energia de ativação? Qual é mais rápida? Vamos lá, Guilherme, vamos lá. Vocês têm uma noção? Então, vou dar uma dica. Stephanie, Ana Clara, pensa que é uma montanha, pronto, que você tem que ultrapassar. O reagente chega lá no produto, ele tem que ultrapassar aquela montanha. Então, quando a energia de ativação é alta, tá? A reação fica mais lenta. É isso aí, Dona. Quando a energia de ativação é baixa, a reação é mais rápida. Então, como a gente está vendo aqui que a energia de ativação da segunda etapa é menor que a da primeira, essa aqui é mais rápida. Mas, mestre, você falou que você tem que olhar para a etapa lenta. Verdade. Então, vamos lá. Energia de ativação baixa é uma montanhazinha curtinha que o carro passa rapidinho. Já a energia de ativação alta é mais lenta. Então, talvez tenha sido isso que você respondeu, Arielle. Né? Então, aqui eu tenho etapa 2. É a rápida, que não me interessa. E etapa 1 é a lenta. E ela que me interessa. Mas por que é ela que me interessa? Vamos ler ali em verde? Utilize sempre a etapa lenta. Então, foi um jeito muito malicioso que eu encontrei de cobrar isso. Tá? A UERJ nunca fez esse gráfico misturado aí com cinética química. E além de velocidade, como é que fica? Bom, vou escrever aqui. Agora vou para o vermelho, porque isso aqui já vai estar lá no nosso gabarito. Tá? Esse é rascunho da prova. Além de velocidade, é o seguinte. Você vai dizer que a velocidade ela é proporcional. Falei que não é para calcular a velocidade. Mestre, você não escreveu proporcional, você escreveu igual. Gente, quando você escreve igual a uma constante, você está escrevendo que é proporcional. Então, vamos lá. A velocidade ela é proporcional à concentração dos reagentes elevada aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Só que, como eu acabei de falar, que você só vai usar a etapa lenta, vamos lá na reação. A etapa lenta é a primeira. Olha quem são os reagentes da primeira etapa. O3 e NO2. Não vai usar mais nenhum reagente. Nada de usar a segunda etapa. Então, tu vai botar concentração de O3 elevado a 1 e concentração de NO2 elevado a 1. Vale lembrar, gente, que elevar 1, tá, Estela? É desnecessário, tá? Ó, 1 é o balanceamento. Ó. 1 na frente do O3, 1 na frente do NO2. Você não precisa colocar 1 aqui, não. Estou colocando em azul, porque se fosse 2, você precisava colocar. E essa é a lei de velocidade. Já posso até colocar no nosso desenvolvimento em resposta. Lívia, esse buraquinho que a UERJ coloca, esse retângulo que a UERJ coloca para você responder na hora da prova, é mais do que suficiente. Se tiver que desenvolver, olha o que está escrito, desenvolva. Se não tiver, escreva logo. Agora, para não ficar jogado, olha o que o mestre vai fazer. Não pediu a lei de velocidade? Lei de velocidade, 2 pontos. É uma expressão matemática. V é igual a K, concentração de ozônio, né, elevado a 1, e NO2 elevado a 1. Para isso aqui não ficar muito jogado, olha o que eu vou fazer aqui, Jean. Porque daqui a pouco a Arielle pergunta, mas é só isso? Como é que eu justifico? Você só bota assim, em parênteses, etapa lenta. Você mostrou
para o moço que corrige a prova da UERJ que você sabe o que você está fazendo. Você pegou, vamos montar a etapa lenta. Isso mesmo, O3 com NO2. O3 com NO2. Entenderam? Pô, mas para que serve lei de velocidade? É para mostrar o quanto a concentração desses reagentes afeta a velocidade. Não é para calcular a velocidade. Por exemplo, isso aqui pode ser dito de outro jeito, quer ver? O ozônio, ou melhor, a concentração de ozônio afeta a velocidade linearmente, porque o expoente dele é 1. E a concentração do dióxido de nitrogênio também afeta a velocidade linearmente. Ah, mas eu fiz a global para fazer isso. Errou, bobão. Porque você acabou de aprender. Isso para quem não sabia ainda, né? E quem sabia, recordou que quando tem reações em etapas, está escrito ali, utilize sempre a etapa lenta. Ok? Foi? Esquece a global. Ah, mas a segunda pergunta é escreva a global. Ah, aí você tem que desenvolver. Ninguém faz a global olhando para isso aqui. Então, o que eu sugiro para escrever a global? Copie e cola isso aqui. Vou dar uma de preguiçoso agora, quer ver? Nossa, é muita preguiça o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Eu vou copiar e colar o que está ali. Deixa eu só apagar isso aqui para não atrapalhar. Pronto. Nossa, tem lista de matemática aberta da minha filha aqui, meu Deus do céu. Só um instantinho. Eu fazendo problemas de matemática. Minha filha está precisando tirar 9 na prova de matemática para não ir para a prova final. Para não ir para a prova final, né? Tá bom, mas santo de casa não faz milagre, né, gente? Eu também sou professor de matemática de vez em quando, dois. Peraí, só acho que está dando preguiça a gente fazer isso aqui. Vai dar trabalho. Eu vou pegar isso aí, ó. Ozônio, NO2, O2, NO3. Eu vou lá no meu padrão de resposta e vou fazer a reação global, que é ozônio mais NO2, dando O2 mais NO3, e aí você vai somar com a outra reação, que é NO2, NO3, N2O5. NO2 mais NO3, dando N2O5. Só que, galera, não é tão trivial assim. Ah, meu teacher do cursinho explicou que é só somar. Não é só isso, não. Para você achar a reação global de qualquer processo, pode ser na termoquímica, pode ser na estequiometria, pode ser aqui em cinética química, você tem que cortar os intermediários, tá? Então, a equação global tem que cortar o intermediário. Vou até anotar isso aqui do lado de fora. Ó. Tem que... Isso que está do lado de fora, Lívia, não é para anotar na prova, não. Tem que cortar os intermediários. Estou escrevendo no plural, porque se você tiver mais de uma etapa, você vai ter mais de um intermediário. Aqui só tem um intermediário, gente. Me diz qual é o intermediário. É o NO3. Intermediário é aquele cara que termina uma etapa e começa a subsequente. Tá bom? Ah, mas eu confundi NO3 com NO2. Aí babou. E ó, demos sorte. A quantidade de NO3 na primeira etapa é igual à da segunda. Se não fosse, você multiplicaria uma etapa dessa por 2, por 3, por 4, dividiria por 8. Não interessa. Para poder fazer a global, tem que sumir com os intermediários. Está escrito aqui do lado de fora, tá? Não pode deixar de cortar os intermediários. E a global, vou ganhar mais um pontinho agora, fica O3 mais 2 de NO2, porque NO2 mais NO2 você não vai botar separado, né? Dando O2 mais N2O5. Se a primeira etapa estava balanceada e a segunda estava balanceada, a global já sai balanceada. Pronto. Cinética química quase acabou. Mas tem mais pergunta. Minha prova é grande, tá? Indique. Cuidado com esse comando, gente. Indique. Ele é similar a escreva. Porque não tem muita coisa para escrever, né? Você tem que indicar. E não peço para justificar. Eu só quero que você indique. Isso é um perigo. A Arielle deve estar com o dedo coçando agora. Mas eu vou só indicar, mestre. Vai só indicar. Tá? Se quiser botar entre parênteses o porquê da coisa, tudo bem. Mas não é necessário. Indique o efeito do aumento da temperatura. Ah, para tudo. Isso aí qualquer criança sabe. Aumentou a temperatura, a velocidade da reação aumenta. Vamos dar uma olhinha sobre isso, gente. Fatores que alteram a velocidade de uma reação. Nem cabe aqui, mas vai ter que caber. Fatores que alteram a velocidade de uma reação.
eu tenho a lista. Temperatura, primeiro deles, né? Catalisador, catalisadores, concentração dos reagentes, produto não afeta a velocidade. Superfície de contato. Cara, esses aqui mexem em qualquer reação química, basta você alterar um deles, tá? Agora, tem alguns que são para reações específicas, como, por exemplo, pressão. Pressão é só para reação que tenha gases. E luz. Luz é só para reações que são fotoquímicas, fotossensíveis. São só esses os 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores. Ah, mas eu ouvi falar de pH. Gente, pH é a concentração do ácido. É a mesma coisa que a concentração do reagente. 6 fatores que alteram as velocidades. Agora, cuidado, alterar a velocidade de uma reação não é a mesma coisa que alterar o seu rendimento. E aí, quando a UERJ fez isso lá em 2003, 2004, pegou todo mundo pelo pé. Foi o que eu fiz nesse simulado e imitei legal. Qual o efeito do aumento da temperatura na velocidade e no rendimento? E aí vai parecer algo que para muitos é estranho. Vai aumentar a velocidade, mas vai diminuir o rendimento. O gabarito dessa segunda pergunta é indicando aumento de velocidade e diminuição do rendimento. Ué, então se eu sou dono de uma fábrica que produz uma reação química, que não é o caso, importante, eu não sei se aumenta a temperatura, porque ela fica mais rápida, mas o rendimento cai. Isso é muito comum na indústria química. Reações que você tem que escolher um meio do caminho. A síntese da amônia é um exemplo disso. Você não pode aumentar muito a temperatura pensando, vamos lá, mais rápido, porque o rendimento cai. E por que isso? Por causa do princípio de Le Chatelier. Eu tenho que dar uma olhinha também sobre isso aí para vocês. Tem gente que não lembra. Tem gente que nem estudou isso direito. Isso cai pra caramba na UERJ. Pouca gente percebeu, caiu no Enem, tá? Domingo agora. Mas depois a gente comenta isso. Então vamos lá. Aumentou a temperatura, toda a velocidade aumenta. Só tem um detalhe. Reações bioquímicas que são catalisadas por enzimas, quando você aumenta muito a temperatura, a velocidade pode cair. Por quê, gente? Alguém sabe? Vocês são médicos, vocês são pré-médicos. Por que numa reação enzimática, aumentar demais a temperatura, olha a biologia, hein? Pode fazer a reação cair a velocidade? Desnaturação. Desnaturação das enzimas. Aí uma pegadinha da biologia, né? Se aumenta a temperatura, Guedes falou que toda reação fica mais rápida quando aumenta a temperatura. Cuidado com as reações enzimáticas catalisadas por enzimas, porque quando você aumenta a temperatura, toda enzima tem uma temperatura ótima. Fora dessa faixa de temperatura ótima, a enzima desnatura. E se ela desnatura, ela perde a sua conformação e, com certeza, o seu papel de catalisar a reação. E aí a velocidade cai. Agora, vamos lá. Nossa questão é enzimática. Então, você vai escrever assim: aumento de temperatura. Já estou dando um gabarito aqui, ó, já está no desenvolvimento. Provoca, pediu para indicar, né? Vou indicar. Aumento da velocidade. Tem até uma explicação, né, do porquê aumento da velocidade. Ainda estou em cinética química. Qual a explicação para isso? Gente, vamos lembrar que temperatura é o grau de agitação das partículas. Então, se você aumenta a temperatura, você está aumentando o grau de agitação dos reagentes. Não importa o estado físico, esses reagentes agitados, eles colidem mais. Você aumenta o número de colisões efetivas, fazendo a reação ser mais veloz. Mas não preciso escrever isso. Sabe por quê? Porque a pergunta não foi assim, quer ver? Explique por que o aumento de temperatura aumenta a velocidade da reação. Esse é o comando mais pesado da UERJ. Explique por que o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação. E tem muita gente que não sabe explicar. Aí tem gente que explica assim, né? Sempre comento isso, Duda. O cara fala sim. Sim o quê, cara? Não é para falar sim. Explique por que o aumento da temperatura provoca o aumento da velocidade, é para você explicar microscopicamente. O aumento da temperatura significa aumento da agitação das partículas, com consequente aumento do número de colisões efetivas, e isso ocasiona o aumento da velocidade da reação. Ponto, aí você explicou. Mas essa questão é só indicar. Então, já indiquei. Aumentou a temperatura, aumenta a velocidade. Só que agora, olha a loucura. O aumento da temperatura não vai fazer isso com rendimento. Você separou em duas, mestre? Sim.
São duas perguntas, indique uma coisa e indique outra. E o aumento da temperatura provoca diminuição do rendimento. Vou explicar por quê. Só estou jogando a resposta aqui sem explicar por quê. Nossa, ficou feio, hein? Diminuição do rendimento. Bom, primeira coisa aqui é te explicar que rendimento é uma coisa e velocidade é outra. Rendimento está mais ligado à estequiometria, à quantidade. Rendimento é quantidade. Velocidade é quantidade em função do tempo. Rendimento não tem tempo. Eu posso ter uma reação super lenta, né? Daqui a um século ela termina, só que com rendimento de quase 100%. E eu posso ter uma reação super rápida, com rendimento de 2%. Então, o rendimento está mais relacionado à velocidade. Desculpa, rendimento está mais relacionado à quantidade e não à velocidade. E aí, cara, eu já vou anotar uma coisa que vai surpreender a galera que está chegando agora. Essa questão trabalha dois tópicos: cinética química, perturbação de equilíbrio, que é conhecido como princípio de Le Chatelier. Opa, já dei um spoiler aqui da próxima questão. E aqui eu pedi só para indicar, eu não pedi para justificar, muito menos para explicar. Então já está explicado, já está justificado. Mas você que não lembra, talvez, o princípio de Le Chatelier, deve estar se questionando, mas por quê? Ó, perturbação de equilíbrio, esse assunto é conhecido também como princípio de Le Chatelier. Mas por que aumentar a temperatura dessa reação faz o rendimento cair? Não era para ser rendimento aumentar? Depende da reação. E aí eu volto lá no gráfico para mostrar uma coisa que muita gente não viu, que é o seguinte: este gráfico me mostra que essa reação, a reação global do processo, né, ela é endotérmica. Como é que você consegue olhar para o gráfico e ver que ela é endotérmica, mestre? Não tem valores. Não precisa de valores. Olha que barato. A entalpia do reagente está nesse nível aqui, ó. H do reagente. E a entalpia dos produtos está nesse nível aqui de baixo. Está na cara que a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Se a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes, isso na hora que você fizer um cálculo de ΔH, lembra que delta é final menos inicial. Isso aqui significa um ΔH negativo. E ΔH negativo significa que a reação é exotérmica. Calma que ainda não entrou o princípio de Le Chatelier, não. Isso aqui é só termoquímica. E o que tem a ver exotérmico com diminuir o rendimento? Toda vez que você aumenta a temperatura, você favorece o sentido endotérmico das reações. Isso para qualquer reação. Tem até a brincadeira que eu vou fazer aqui no cantinho para você não esquecer. Agora é Le Chatelier. Vou até botar aqui no cantinho. Le Chatelier. Le Chatelier, quando pegou uma coisa com temperatura alta na mão, antes de morrer, sabe o que ele gritou? Ai, tá doendo. Olha o Endo aparecendo. Ai, tá doendo. Não acredito que eu estou num projeto UERJ específico decorando isso. É porque não vai pedir explicação. Então vale essa brincadeira. Queimou a mão, Lívia? Ai, tá doendo. Queimou a mão, Stephanie? Ai, tá doendo. Queimou a mão, Ana Clara? Tá doendo. Pronto. Isso aqui ajuda pra caramba no efeito da temperatura sobre o rendimento. Peraí, mestre, mas a nossa reação não é endotérmica, por isso que ela se ferrou. Se aumentar a temperatura favorece a endotérmica, ai, tá doendo, a exotérmica perde. Perde em que sentido? Produz menos. Então, essa brincadeirinha não dá para esquecer. A Duda, que já me conhece aí há 4 anos, né, Duda? É melhor a gente não falar quanto tempo a gente se conhece. Pô, já sabe que essa brincadeirinha ajuda. E ajuda os dois, né? Porque se você decorou que aumentou a temperatura, ai, queimei a mão, tá doendo, diminuiu a temperatura, é exo, pronto. A nossa reação é exotérmica, por causa do gráfico. Olha que questão difícil. Isso não é questão fácil, não, cara. Essa questão é de nível intermediário é difícil. Não é impossível, mas é intermediário para difícil. Aí eu vou lá no meu... Opa, cadê? Eu vou lá no meu desenvolvimento e resposta, e aí a Arielle deve estar, né, com a mão coçando, mas eu escrevi que diminui o rendimento, eu não expliquei por quê. Não precisa explicar. Se você quiser mostrar para o moço da UERJ que você sabe do que você está falando, você pode botar entre parênteses assim, princípio de Le Chatelier.
Você está dizendo para ele que você usou um princípio de Le Chatelier para chegar naquilo, para não dar chute, né? Agora, você também pode chutar, né? Só que, cara, dificilmente alguém chuta o princípio de Le Chatelier e acerta, né? Então, pronto. Aqui eu tenho um padrão de resposta completinho, tá bom? Tudo que está em vermelho dentro do retângulo, tudo que está em vermelho dentro do retângulo tem que ir na prova da UERJ, tá bom? Alguma dúvida, gente? Vou abrir aqui a dúvida para vocês. Guilherme, tranquilo, querido? Arielle, relembrou Le Chatelier? Depois a gente vai recordar os outros fatores que alteram. Mavi, tudo bem? Stephanie, lembra do princípio de Le Chatelier? Ele vai aparecer várias vezes. Estela, tem que dar uma estudada nesse princípio que cai pra caramba na UERJ. E eu estava dizendo, caiu na prova do Enem domingo agora, o pessoal nem percebeu. É porque era uma das alternativas, e era a porra do gabarito. Era uma reação endotérmica, inclusive. Júlia, tranquilo? Aninha, Tatiele, Luiz. Então vamos lá, vamos seguir a nossa história, tá? Cinética química, cai pra caramba na UERJ? Cinética química é um assunto pequeno. Ela não cai pra caramba em prova nenhuma. Porque é um assunto pequeno, não é maldade, tadinho, o pessoal não gosta de cinética. Vamos matar a cinética química. Não, cinética química é um assunto pequeno. Então, se é um assunto pequeno, não tem como cair muito. E está aqui o gabarito da questão. Aproveita para anotar. Galera que está chegando depois, desculpa a bagunça do slide, mas a bagunça do slide é aula, tá? Então, 6 fatores que alteram a velocidade das reações. Temperatura, catalisadores, reagentes, superfície de contato, pressão e luz. Agora, esses 6 fatores, tá? Eles não deslocam o equilíbrio. Os únicos que deslocam o equilíbrio são temperatura, concentração dos reagentes e a pressão. Mas esse é assunto para uma próxima aula, que vai acontecer em breve. Tá bom? Os tópicos dessa questão, cinética química e perturbações de equilíbrio, também conhecido como princípio de Le Chatelier. Termoquímica, não. Estequiometria, vai cair. Enquanto cinética química aparece a cada 3 anos, aliás, eu estou fazendo um levantamento estatístico que ninguém fez da prova da UERJ. Vocês vão ter percentual cada assunto na próxima aula, tá? Já tinha prometido isso e agora vai aparecer nos slides. Mas olha para cá, a estequiometria cai todo ano. E quando cai, pode cair enroladinho, que nem assim. O que tem de enroladinho nessa questão? Bom, vamos ler logo, sem mais delongas, porque a questão não é só de estequiometria. O equipamento de proteção conhecido como airbag, usado em automóveis, contém substâncias que se transformam em determinadas condições, liberando nitrogênio gasoso que infla um recipiente de plástico. Gente, até aí, nada, porque a reação ali embaixo. Sob condições ambientais, considera-se o volume molar gasoso de 25 litros por mol. Mestre, e o 22,4? Nessa questão que se dane. É outro volume que você vai considerar. Tá bom? Então, nada de usar 22,4 litros. Isso é na CNTP. E a reação ocorre com rendimento de 80%. Já estou sublinhando, envolvendo o que é importante. As equações envolvidas nesse processo são, mais uma vez, vou ter que fazer reação global. E aqui eu tenho que fazer a global para poder fazer o cálculo estequiométrico. Verbo de comando, começou. Calcule a massa de azoteto de sódio, vê a fórmula dele, azoteto de sódio, NaN3, necessária para que sejam gerados 80 litros de nitrogênio nas condições ambientais. Em seguida, equacione a reação de um dos óxidos formados com água. Galera, gabarito aberto, porque um dos óxidos formados, tem 2 óxidos formados, você pode escolher qualquer um deles, tá bom? Agora, cuidado, que você vai gerar 80 litros de nitrogênio, tá? Está nas condições ambientais, aquela do 25 litros por mol, o azoteto de sódio é esse cara, e a reação de um dos óxidos com água é uma questão de química inorgânica. Posso começar até por ela. Uma pergunta que todo mundo faz, né? Posso fazer fora de ordem? Pedir estequiometria primeiro e equacionar depois? Pode, aliás, deve. Entre calcular uma coisa e equacionar uma reação, é melhor equacionar a reação. Quem são os óxidos formados? Vamos lá no texto? Formados. K2O e Na2O. Óxido tem que ter oxigênio. Nitrogênio não é óxido, tá bom? E esses 2 óxidos, eles são similares. Vou explicar por quê. O K2O
e o Na2O, ou seja, o óxido de potássio e o óxido de sódio, são ambos óxidos básicos. Como é que você sabe, mestre? Vamos recordar. Os óxidos básicos são aqueles geralmente formados por metais de baixo NOx, +1 e +2. Tudo bem que tem metal de inox 2 que não forma básico, mas isso é exceção. Então vamos focar no geral. A prova da UERJ, ultimamente, tem que trabalhar com geral. +1, +2. Metal de inox 1, metal de inox 2. Como esses dois caras aí são da família 1A, então metal +1, óxido básico. E aí vem uma coisa muito importante. Todo óxido básico, quando reage com a água, vai dar uma base. Da mesma forma que todo óxido ácido, quando reage com água, vai dar um ácido. Essa é uma das reações inorgânicas mais triviais na prova da UERJ. Então, anota isso, aulinha. Ó. Óxido básico, qualquer um deles, mais água na base. Só que a fórmula da base você vai ter que fazer. E, de repente, você vai ter até que balancear, que é o que vai acontecer aqui. Ó. Óxido básico mais água da base. Base é aquela que tem hidroxila, lembra? Então a base com potássio, Estela, é KOH. E a base com sódio é NaOH. E o aluno incauto reclama, como é que pode 2 NAs virar um só? Como é que pode 2 Ks virarem um só? É uma questão só de balanceamento. Quando você mete um 2 aqui na frente e um 2 aqui na frente, você balanceou. Na hora de responder isso aí, você vai botar uma dessas reações só, tá? Eu fiz as duas porque eu estou aqui dando aula para vocês. E aí vocês levam essa reação para casa. Todo o óxido básico, quando reage com água, vai dar uma base. É assim, inclusive, que acontece a calagem do solo. Você joga cal no solo, cal é um óxido básico, mais famoso que tem, óxido de cálcio. Reage com água dando base e o pH do solo aumenta. Isso aqui vale tanto para óxido ácido quanto para básico, né? O básico da base e o ácido da ácido. Muito fácil. Ok? Bom, mas e a estequiometria? Bom, para a estequiometria, depois eu passo ali. Eu vou fazer a estequiometria já lá no desenvolvimento. Por que eu vou fazer já lá? Porque todo desenvolvimento da estequiometria tem que estar aqui. Essa reação tem 2 etapas, né? Então as duas têm que estar lá. Você tem que fazer a global. Olha por que tem que fazer a global. Ele pergunta a massa de azoteto, vou apontar para ele. A massa de azoteto necessária para produzir 80 litros de nitrogênio. Repara que o azoteto está na primeira etapa e o nitrogênio está na primeira e na segunda. Então você depende da relação da primeira com a segunda. Entendeu por que precisa da global? Cuidado, nesse caso aqui ninguém vai falar assim, faça global, hein? Não, você que tem que saber que tem que fazer a global. Gente, dificilmente a UERJ vai te dar 2 etapas para você fazer a estequiometria numa etapa só. A estequiometria requer a global. A relação do azoteto com o nitrogênio não é tão trivial quanto está aparecendo aí. Tá? 2:3. Não, tem nitrogênio na segunda etapa, preste atenção. Não tem nitrogênio só na primeira. Tem nitrogênio na segunda etapa do processo. Bom, então vamos lá. Eu vou pegar, copiar e colar essas reações. Azoteto, sódio, nitrogênio. Vai ficar assim. Vou começar pela estequiometria. Pronto. Canetinha subiu. Azoteto, sódio e nitrogênio. Aqui tem um 3, né? Aqui tem um 2, aqui tem um 2. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, vou lá colar. Sódio, nitrato de potássio, K2O e Na2O. Sódio, nitrato de potássio, K2O e Na2O. Sódio, nitrato de potássio, K2O. As duas reações já estão balanceadas. Na2O e tem nitrogênio aqui também. Deixa eu só pegar o balanceamento dessa que eu não peguei. 10, 2, 1, 5, 1. 10, 2, 1, 5. Tem que copiar e colar. Isso mesmo. 10, 2, 1, 5, 1. A reação já está balanceada. Agora, lembra o que eu falei para achar a global? Tem que cortar os intermediários. Não vou escrever de novo. Aí você escreve assim, reação global. Se eu acertar a reação global, eu ganho alguma coisa, mestre? Ganha. Porque o desenvolvimento para chegar na estequiometria. E aí, cuidado. Diz para mim que é o intermediário da primeira para a segunda etapa. Escreve no chat.
fala no microfone, manda fumaça, sei lá, mas diz para mim que é o intermediário entre a primeira e a segunda etapa. Isso aí, Guilherme. Na. Na sódio. Mas por que é o Na? Agora, olha que sacanagem. Já te treinei para isso. A quantidade de Na não está igual. Eu tenho 2 mols de Na depois da seta e 10 antes. Cuidado para não achar que o intermediário é o N2, tá? Ah, porque tem N2 na primeira e na segunda. Eu sei que tem N2 na primeira e na segunda. Mas N2 é produto das duas. Tem que ser produto de uma, reagente da outra. Estou botando a seta em preto para você não esquecer que depois da seta é reagente, é produto, desculpa, antes da seta é reagente. Probleminha que eu resolvo multiplicando essa reação toda por 5. Opa, a primeira. Por que eu estou multiplicando a primeira por 5? Porque eu preciso cortar o sódio. Agora, pelo amor de Deus, turma, QPMistas, multipliquem todos os ingredientes, reagentes e produtos. Tá bom? Isso aí, Guilherme, isso aí, Lívia, tá de boa. Isso mesmo, vamos cortar. Multiplicando por 5 a primeira etapa. Quando multiplica a primeira etapa por 5, olha o que vai acontecer aqui. Esse 2 vai virar 10, esse 2 vai virar 10 e esse 3 vai virar 15. Pronto. Pode fazer assim, grossão mesmo. Na hora da prova, risca, mostra para o moço da UERJ que você cortou e agora a gente vai equacionar a reação global do processo. Na verdade, eu nem precisava da equação global toda. Eu só preciso da relação do nitreto de sódio, né, que é o azoteto de sódio, que agora passou a ser 10, com o nitrogênio. Só que olha que detalhe. Muita gente não percebeu que tem nitrogênio na primeira e na segunda. Então, quando você soma os 15 da primeira com 1 mol da segunda, dá 16. Pode fazer isso, mestre? Você não botou a reação global toda. Pode. Pode. Bom, se vai fazer isso, na verdade, você não pode escrever que é a reação global. Então, só vou apagar isso aqui. Eu quero agilizar a sua vida. E eu quero te mostrar uma coisa. Isso está valendo. Mas como está valendo? Arielle, esse é o desenvolvimento que eu preciso. Porque olha qual é a pergunta. Eu quero saber a massa de azoteto necessária para gerar 80 litros de nitrogênio com 80% de rendimento. Não esqueça do rendimento. Pronto. Está aí a relação entre o azoteto, esquisito esse nome, né? Não bonito para criança, e o nitrogênio. Não era 2 para 3, como parecia. É 10 para 16. E cá entre nós, 10 para 16 é a mesma coisa que 5 para 8. E aí eu peço desculpas a quem está chegando agora. Mas essa deve ser a 4ª ou 5ª questão de estequiometria que a gente faz. Talvez a 4ª. E toda questão de estequiometria é a mesma coisa. Na primeira linha, você anota o balanceamento da reação. Lembrando que ele é sempre em mol. No caso aqui, ou você anota 10 para 16, ou você anota 5 para 8, que eu sou esperto. Na segunda linha, você anota a pergunta, o dado da questão. Só que presta atenção. A pergunta, o dado dessa questão está aqui antes. Eu quero saber a massa de azoteto. E uma coisa que a UERJ faz muito é não perguntar a unidade, a massa. Ele pergunta a massa. Aí você pode escrever em gramas, em quilo, em tonelada. Vou botar em grama. Tá? Necessário para produzir 80 litros. Mestre, pode comparar grama com litro na estequiometria? Pode comparar o que você quiser. Essa é a beleza da estequiometria. Contanto que em cima de grama você trabalha com grama e em cima de litro você trabalha com litro. E vale lembrar que essa reação não é 100%. Calma que eu vou endireitar isso aí. Mas, ó, o primeiro problema está aí. Balanceamento, gente, é sempre em mol. Não esquece disso não, gente. Eu acho que estequiometria é um dos assuntos mais fáceis que tem na UERJ. Porque a UERJ não consegue fazer uma estequiometria muito complexa que você não entenda. Que nem a questão do Enem que aconteceu domingo agora, que para mim foi mais difícil para a prova. Era estequiometria. Bom, mas em cima de grama eu tenho que trabalhar com grama. Eu vou lá na tabela periódica, não vou nem abrir a tabela periódica aqui para não perder tempo, pegar a massa molar do nitrato aí, do azoteto de sódio. Bom, o sódio pesa 23, acredita em mim, o nitrogênio pesa 14. 3 vezes 14, 42. 42 com 23, 65. Número bom. Tá bom? Do lado de cá,
eu não vou usar massa molar. Mas por quê, mestre? Porque agora é volume em litros. Já sei, vou usar 22,4. Não, não vai. Você vai usar 25 litros. Porque cada mol nessas condições são 25 litros. Então, você vai botar o número 25 aqui. E uma coisa que eu faço sempre, quem está chegando agora deve estar achando esquisito, mas você não anota só 25, é 25 litros. Anote as unidades, senão você se perde. E agora, olha para essa regra de 3. Grama em cima de grama, litro em cima de litro. Se tivesse molécula, usava 6 vezes 10 a 23 para ficar em cima de molécula. Ok? Se fosse NTP, não era 25, era 22,4. Se a reação tivesse um rendimento de 100%, já teria acabado o exercício, mas não tem. E aí eu tenho uma dica aqui, Lívia, Jean, a galera do QPM já sabe a dica que eu dou. Para não ter que fazer uma nova regra de 3, e nesse caso aqui é um perigo. Por que é um perigo? Porque o rendimento dessa reação não foi esse de 100%, foi de 80%. Aí o aluno faz, eu prefiro fazer separado, eu calculo o X aqui, Duda, olha esse erro que você já cometeu lá no passado. Eu calculo o X aqui, depois eu tiro 20%. Está errado. Porque esse X aí é reagente. Se ele é reagente, Lívia, ele não pode ser menor. Ele tem que ser maior. Pensa assim, você está tomando um remédio que funciona 100%. Que beleza. Aí o fabricante fala assim, agora toma esse aqui que funciona só 80%. Você tem que tomar mais remédio e não menos para ter o efeito esperado. Isso é uma analogia para você entender. Em resumo, toda vez que te pergunto alguma coisa do reagente, que é o caso aí, o X está no reagente, e o rendimento não é 100%, dá confusão. Mas o mestre já ensinou uma técnica para você nunca mais errar rendimento numa única regra de 3. Onde entra o rendimento numa única regra de 3? Nessa linha diagonal aí. Tá? E eu vou mais longe. Como essa prova é da UERJ, aqui em cima. Ó, vezes o rendimento. Mestre, mas o rendimento não era 0,8, é 80%. Bocó, é a mesma coisa. É sempre aqui que se anota o rendimento. E se tivesse a pureza, onde é que eu anotaria? Ali do lado do X, embaixo. Mas sempre nessa linha azulada que eu fiz. Rendimento e pureza entram sempre nessa linha azulada. Eu botei em cima, mas do lado de cá. Errou. Tem que ser em cima, mas do lado do produto. E faz sentido, né? Porque o rendimento faz o produto cair. A reação não é perfeita. Gente, a química acabou. Daqui por diante é matemática. E a matemática é perigosa, porque tem vários cortes aqui para fazer. Eu tenho medo de cortar tanto e você aí de casa não entender os cortes que eu estou fazendo. Então me ajuda aqui, gente. Me ajuda nos cortes. Olha, eu posso cortar o 8 com 80, né? Sobra 10. Posso cortar o 5 com 25. É corte pra caramba. Vamos começar aqui. 5, 25, simplificou 5. 8, 80, simplificou 10. Vou parar de simplificar, senão vai ficar muita simplificação. O que sobrou? 10 vezes 65, 650, e 5 vezes 0,8. 5 vezes 0,8 é 4. Então, o que me sobrou daqui, depois desses cortes todos, e desse na prova, é que 4x, né? 5 vezes 8, 4x, é igual a 650. Não sai resolvendo também tudo, não, senão o autor não entende. Então, x é igual a 162,5 gramas. E agora, só para terminar, aquela reação do óxido de sódio, que eu já expliquei para vocês com a água, que não sai balanceada, você tem que botar 2 mols de NaOH, ou, galera, não é para fazer as duas não, tá? A do óxido de potássio com a água, que é similar. Os dois são óxidos básicos. Então, quem sabe uma, sabe a outra. Você escolhe uma delas. Cinética química e estequiometria. Cinética química, nada. Estequiometria e reações inorgânicas. Beleza? Chat aberto. Tudo bem? Vou dar uma corrida, tá, gente? Senão fica muito demorado e a gente não resolve nossas 5 questõezinhas diárias, que é mais ou menos a média. Falta meia hora, tá, galera? Para quem está chegando agora, peço desculpas se está corrido, mas a aula não termina aqui. Você vai depois estudar o material,
você vai ter esse vídeo gravado, não se preocupa também com isso, não. Essa aula sobe para o YouTube hoje de noite e amanhã você já recebe o link para reassistir, caso queira. Porque o aluno bom do QPM, ele só pega o material de novo, tudo bonitinho aí, tá tudo perfeito. Beleza? Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. E orgânica, hein? Falar em orgânica, o Enem bombou de orgânica esse domingo, né? Eu falo que eu não vou falar do Enem, mas é sustentável. Aliás, me siga no Instagram, já. Não sei se todo mundo aí tem meu Instagram, @MestreGuedes, porque eu estou cada dia comentando uma questão do Enem através de Reels, uma novidade, porque o Reels, você sabe, tem duração de 90 segundos. Então, comentar e corrigir uma questão de química em 90 segundos não é fácil. Me segue lá no Instagram que tá ficando bonito o trabalho. Saquinavir é um fármaco antirretroviral utilizado em conjunto com outros medicamentos no tratamento e prevenção da AIDS. Sua forma estrutural representada abaixo. Está claro que é só um contexto, né? Fórmula de bastão. Determine, cara, determine é quase sinônimo de calcule. Sabe o que é determine? Determine é um calcule que você não tem que mostrar muito cálculo. É um calcule mais simples. Né? Como é que você vai mostrar para o cara da UERJ que você sabe o número de carbonos quirais? Aliás, gente, a molécula é tão grande que você não vai chutar e vai acertar. O número de carbonos quirais existente na molécula do saquinovir. Em seguida, represente, esse comando aqui também é muito comum na UERJ, represente a fórmula em bastão do menor aminoácido formado na hidrólise dos grupos carboxamida. Cara, tá cheio de grupo carboxamida aí, dessa substância. E aí é bom que a gente vai aprender também grupo funcional. Que grupo é esse, carboxamida? E, ó, hidrólise, reações orgânicas. Cara, disparado, reações orgânicas é o assunto que mais cai na UERJ. Porque também, olha só, vamos comparar reações orgânicas com cinética química. Eu, quando dou aula teórica, em 2 aulas eu dou cinética química. 2 horas, 1h30 eu dou cinética química. Reações orgânicas eu preciso de umas 7, 8 aulas, no nível da UERJ. Então é porque é longo, não é porque ele é mais importante. Reações orgânicas é um mundo. E a galera do QPM sabe que nós temos um checklist de reações orgânicas. Jean, aqui é tudo organizadinho, olha que barato. Quem chegou agora, eu vou dizer, essas que são aqui a gente já viu nos outros simulados. Eu vou fazer melhor para vocês que chegaram agora. Eu vou dizer em que questão de cada simulado apareceram essas reações. E vou ensiná-las de novo para vocês. Já fizemos uma hidrogenação catalítica, já fizemos desidratação intramolecular e intermolecular na mesma questão, já aprendemos um pouquinho de orientação de aromáticos, a famosa esterificação, né? Já fizemos oxidação de álcools e de alcenos. E agora, a de hoje, hidrólise de amidas. Olha o nosso checklist ficando grande. Eu garanto que até o final do Maratona UERJ, tudo isso aqui estará amarelado. Se não tiver, eu vou parar para explicar a reação que está faltando. Tá bom? Inclusive as exóticas, como síntese de Grignard. Essa última aqui é bem exótica. Produção de alcóxido e fenótipo também é bem exótica. São 2 bem exóticas, tá? As outras são comuns, né? E vão aparecer. Então, vamos voltar lá para a nossa questãozinha. Gente, vamos começar pela parte fácil, né? Quantos carbonos quirais tem essa molécula? Bom, você lembra que carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Isso aqui é muito utilizado, é muito estudado na isomeria ótica, que caiu no Enem, tá? A condição para que uma molécula tenha isomeria ótica é a presença de um ou mais carbono quiral. Mas aqui não precisava de isomeria ótica, você só tem que lembrar que carbono quiral, vou anotar aqui, ó, carbono quiral, é aquele que tem 4 ligantes diferentes. Vamos lá, Stephanie. E aí, cuidado para não confundir ligantes com ligação. Não é a mesma coisa. Ligante é tudo que está pendurado no carbono. Ver carbono quiral em bastão é um saco. Eu tinha uma aluna há muitos anos, quando eu lá no Miguel Couto, falecido curso Miguel Couto, né? Aliás, o Miguel Couto foi a minha universidade, foi onde eu aprendi a dar aula. Dei aula no Miguel Couto, comecei a dar aula lá com 21 anos de idade, muito novo. Enfim, foi onde eu aprendi a dar aula, com 20 anos de casa. Depois eu fui dono do Miguel Couto, de algumas franquias, enfim. Mas eu tinha uma aluna lá, deve ter sido lá por volta de 99, ano 2000, por aí. Nossa, tinha gente nem nascida aqui, né? Mas ela virava para mim, ela sempre falava, Guedes, fora e bastão não é comigo.
Se cair uma fórmula dessa em bastão, eu vou passar para a fórmula estrutural plana que eu enxergo muito melhor. Carbono quiral, eu enxergo tudo melhor na fórmula sem ser em bastão. Eu falava para ela, pô, se cair uma molécula grande, você tá ferrada. Naquele ano, no vestibular da UFRJ, nem existe mais o vestibular da UFRJ, caiu a fenolftalina, a molécula maior do que essa. E eu ensinava a menina a ler em bastão. Ela, não, vou passar para plano. A menina está fazendo prova até hoje. Porque ela está passando essa prova para estruturar plana. Não pode, gente. Tem que ler em bastão. É que nem um cara que aprende inglês e fica traduzindo as coisas em inglês. Se você aprender inglês, você tem que conversar em inglês. Então, química orgânica, na UERJ, é tudo em bastão. Tá? Tá aí a fórmula em bastão. Já está vendo o carbono quiral? Já vai marcar asterisco? Já. Cuidado. Porque se você errar umzinho, não tem meio ponto. Essa questão é bola búlica. Então, vou começar aqui. Ó. Esse carbono aqui, marcar um pontinho nele, ele não é quiral. Lá em cima, no topo. Bom, começa por uma coisa bem simples. Carbono com ligação dupla já não é quiral. Cara, isso agiliza pra caramba. Porque se carbono com ligação dupla não é quiral, esses anéis aqui que são aromáticos, com nitrogênio, esse aqui você não precisa nem analisar. Carbono com dupla não é quiral. Então, todos esses carbonos que eu estou marcando aqui em vermelho não são quirais, porque eles têm ligação dupla. Carbono que faz ligação dupla não pode ser quiral. Porque se ele faz ligação dupla, ele não vai ter 4 ligantes. Ligante é penduricário. Todo carbono faz 4 ligações. Mas se ele faz a ligação dupla, olha aqui meu dedo. Se ele faz a ligação dupla, eu não consigo pendurar 4 caras aqui, eu só consigo pendurar 3. São 3 ligantes. Então, o carbono ser quiral não pode fazer dupla, muito menos tripla. E aí, eu já cortei uma pregada de possibilidades. São os carbonos que fazem ligação dupla. Esse que eu vou marcar aqui agora em vermelho não é quiral, porque, galera, tá escondido aqui, ó, 2 hidrogeninhos. O carbono quiral não pode ter 2 caras iguais, ó, 2 hidrogênios não vale. A gente tem que olhar muito bonitinho para cada um dos carbonos. O primeiro carbono quiral que eu encontrei, pelo menos, vai ser esse aqui. E aí eu já vou marcar um asterisco. Todo carbono quiral vai aparecer com asterisco. Esse com asterisco é quiral. Aqui embaixo tem mais um quiral, 2. Aí você vai somando. Aqui tem mais um quiral, 3. Ah, mas esse que você marcou agora está ligado a C em cima, C embaixo. Ligante é tudo. A parte de cima da molécula é diferente da parte de baixo. O ligante é tudo. Tem gente que acha que carbono quiral é assim. Ah, tem que estar ligado a 4 coisas diferentes. Olha, eu posso ter, estou desenhando aí do lado, um carbono quiral ligado a C, ligado a C, ligado a OH, ligado a hidrogênio, e ele ser quiral. Do jeito que está agora não é quiral. Mas se eu botar mais um carbono aqui, pronto, agora ficou quiral. Porque de um lado eu tenho só CH3 e do outro eu tenho CH2 e CH3. Esse lado esquerdo está diferente do lado direito, que está diferente do lado de cima, do lado de baixo. Olha um exemplo aqui de carbono quiral. É muito fácil ver carbono quiral assim. Mesmo assim, você não vai pegar, Lívia, essa estrutura plana, bonitinha, e bastou e passar para plana. Não faz isso, não. Não dá tempo. Já achei 3. Esse aqui não é quiral, tem 2 hidrogênios. Esse aqui também não é quiral, tem 2 hidrogênios. Esse, agora, cuidado. Carbono quiral em ciclo. É um perigo. Esse carbono aqui, tá? Ele tem 2 hidrogênios. Né? Então, ele não é quiral. Esse aqui também tem 2 hidrogênios, não é quiral. Tem que ter 4 ligantes diferentes, né? Então, esses 2 hidrogênios estão estragando a quiralidade do carbono. Mas esse aqui é quiral. Estou marcando agora. Eu vou falar, esse aqui tem que olhar. Porque está ligado a nitrogênio em cima, um pedaço aqui para a esquerda, o ciclo para a direita e hidrogênio. E atenção! 1, 2, 3, 4. Só achei 4, tem mais. Esses 2 aqui são carbonos quirais. Presta muita atenção que esses carbonos aqui do ciclo quirais, se fosse um ciclo assim, quer ver? Vou fazer um ciclo parecido com esse. Cuidado que isso aqui não é naftaleno não, tá? Ó, se fosse só isso aqui, aí os carbonos não seriam quirais. Por que não seriam quirais, mestre? Eu não sei ver carbono quiral em ciclo. Você tem que olhar para os 2 lados do ciclo. Você pensa que você é uma formiguinha que está naquele ponto ali que está envolvido em lilás. Você é uma formiguinha. Aí você vai andar num sentido e no outro. Se você encontrar as mesmas coisas, aí não é quiral. Gente, esse ciclo que eu desenhei aqui, ele é simétrico.
Repara que o carbono, ó, eu vou até passar existe um eixo de simetria entre esses dois carbonos. Então, ali não seria quiral. Mas olha para o meu ciclo. Olha para o ciclo que eu tenho. O ciclo que eu tenho, Stephanie, tem logo um nitrogênio aqui, ó, num canto. Ele tem logo um nitrogênio no canto que não tem no outro. Ele tem logo essa estrutura aqui toda num canto que não tem na outra. Então, por enquanto, eu encontrei 6 carbonos quirais. E vou mais longe. Preste atenção. Tá? Ali, na verdade, depois eu vou comentar melhor aquela estrutura que eu botei ali do lado. Aqueles 2 carbonos, eles são quirais, mas eles são iguais entre si. Um caso bem exótico, tá? Aqui são 2 carbonos quirais iguais naquela estrutura. Não quero comentar agora, não, que já tem a questão prontinha para isso. A pegadinha maior é achar que esse último carbono aqui é quiral. Não é, né, gente? Porque esse carbono está ligado a CH3, CH3, CH3. Está em bastão e tem 3 ligantes iguais. E esses carbonos aqui da ponta estão ligados a 3 hidrogênios. Tem que ser rápido, gente. Todo mundo já sabe ler rápido o carbono quiral em bastão? Porque tem que ser rápido. Essa molécula tem 6 carbonos quirais. Agora, quer ver uma curiosidade? Não foi perguntado, não. Se essa molécula tem 6 carbonos quirais, que é o gabarito, sabe quantos estereoisômeros diferentes ela gera? Olha que barato. Isso aqui gera 2 elevado a 6 estereoisômeros. Isômeros espaciais. No caso aqui, esses estereoisômeros são enantiômeros. Na verdade, eu não gosto muito da expressão enantiômero, porque enantiômero é um par de coisas. E 2 elevado a 6 dá quanto? 64, né? Então, a presença de 6 carbonos quirais no saquinovir possibilita existir 64 formas diferentes de saquinavir. Tá? E, na verdade, tem uma coisa importante na bioquímica aqui. Só uma delas é realmente a que funciona. Então, essa aí que está desenhada já é uma das 64 formas estereoisômeras que ele tem. Mas por que 2 elevado a N? Explica aí essa fórmula. É porque toda vez que tem um carbono quiral, a molécula gera um isômero de estrógeno e levógeno. Mas esse é assunto para uma próxima questão. Tá? Mas se são 2 isômeros, 2 elevado a 6, 64 estereoisômeros. Bela recordação de isomeria óptica. E a hidrólise desse grupo carboxiamida, como é que vai acontecer? Bom, vamos lá na nossa desenvolvimento. Aqui não tem o que desenvolver. Você vai escrever assim, 6 carbonos quirais. Acabou. Agora vamos dar uma aulinha sobre hidrólise, gente. Hidrolise. O que é uma hidrolise, gente? Acabou o espaço, vocês aqui do lado de baixo. O que é uma hidrolise? É uma quebra usando água. Tá? Cuidado que tem muitas reações de hidrólise na química orgânica. E geralmente a hidrólise acontece com derivados de ácido carboxílico. A gente praticamente regenera o ácido carboxílico com algumas hidrólises. Então preste atenção, quer ver? Hidrólise de éster, hidrólise de sal orgânico, hidrólise de amida, que é da nossa questão. Não confunda hidrólise com hidratação, é diferente. Hidratação é uma reação de rompe a pi e entra a água. A água entra. Na hidrólise você não rompe a pi, você quebra a molécula em duas com água. Hidrolise, quebra usando água. Então, na química orgânica, essas são as hidrólises mais comuns. Então, vou botar aqui hidrólise de anidrido, que é raro. Raro porque anidrido é uma função que raramente cai. Então, estão aqui as hidrólises que podem acontecer. Deixa eu mostrar 2, que são as mais famosas. A do éster e a nossa, que é a da amida. Tá bom? Bom, hidrólise do éster. Isso aqui é um éster genérico. Ó, RCOO-R'. Sempre que você vai quebrar com água, aliás, eu estou quebrando com água porque é uma hidrólise. Se fosse uma amonólise, eu quebraria com amônia. Se fosse uma fotólise, eu quebraria com luz. Se fosse uma eletrólise, eu quebraria com eletricidade. Então, cuidado, são reações similares. A diferença é que hidrólise tem que entrar água. E olha aonde vai acontecer a reação de hidrolise. Você sempre vai quebrar a ligação que separa um oxigênio para cada lado da molécula. E só pode ser essa. Tanto no éster quanto na amida. Quer ver? Vou te mostrar
como é que é a hidrólise da amida, como é que ela é similar. E aí, quem está hoje inaugurando reações orgânicas, inaugurando, o que eu quero dizer, aqui no QPM, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês vêm com aquele ranço de reações orgânicas. Caraca, são muitas. Meu professor do colégio falou que eram várias e eu me ferrava. Gente, teu professor do colégio, desculpa, ele não soube aplicar os mecanismos. Ele ensinava reações orgânicas sem explicar o mecanismo. Porque se você aprender um mecanismo, você sabe todas que seguem aquele mecanismo. Se você aprender outro mecanismo, você segue todas. Então, aqui no QPM, a gente aprende por mecanismo. O mecanismo da hidrólise é similar. Olha lá, se eu quebrei aquela ligação que separa um O para cada lado, aqui na amida, botei uma amida aqui substituída, não tem O, mas tudo bem, eu vou separar no mesmo lugar lá, mesma ligação. Eu vou botar o N para um lado, e aí você já percebe o que vai rolar. Gente, eu já vi cursinho por aí, dando lista de reações orgânicas que eu não tinha que decorar o que vai acontecer. Tipo, a hidrólise do éster dá ácido carboxílico mais álcool, a hidrólise de uma amida... Porra, pelo amor de Deus, faz na hora. Ah, não, estou fazendo na hora. Agora, não esquece que tem que entrar água. É hidrolise. Quebra com água. E a hidrólise do éster a gente já estudou. Sabe onde? Vou voltar aqui. Ó. Olha lá. Esterificação barra hidrólise ácida. Terceira da segunda coluna. Esterificação barra hidrólise ácida. A hidrólise do éster é o contrário da esterificação. A reação orgânica que mais cai no vestibular. Se ácido mais álcool dá éster mais água, boa aposta para o UERJ. Éster mais água dá ácido mais álcool. Então, vou voltar lá para mostrar o ácido e o álcool. Qual pedaço parece ácido? O primeiro, né? Olha lá, o cantinho de baixo. Dá para ler no seu celular? Está faltando só um OH aqui para completar o ácido carboxílico. E aqui está faltando um H. Adivinha de onde vem esse OH? Nossa, ficou pequeno esse OH. Adivinha de onde vem esse OH e esse H que eu estou entrando aqui na hidrólise? Da água. Então, pelo amor de Deus, a hidrolise tem que entrar água. Agora, quando você quebra no lugar certo, e eu já mostrei qual é o lugar certo, não tem jeito, você já sabe o que vai formar. Ácido carboxílico de um lado, álcool do outro. Só que na amida vai acontecer algo diferente. Ó, vou entrar com o OH aqui e o H aqui. HOH é a água didática, é a água da química orgânica. Só que na amida você vai fazer a mesma coisa. Olha lá, vai entrar com OH aqui, dando ácido carboxílico. E quando você entra com H aqui desse NH, você gera a função amina. É por isso, inclusive, volta para a pergunta, que ele fala menor aminoácido formado. Então, ele já está dizendo para você que quando você quebrar esse fármaco aqui nos vários lugares, você vai formar vários aminoácidos. Você tem que botar a forma de bastão do menor. Agora, galera, chegou a hora da gente quebrar esse tal de carboxiamida. Deixa eu fazer uma coisa aqui melhor, que talvez facilite, que a gente já poluiu demais aqui, a molécula, né? Eu vou botar os grupos carboxiamida dentro de um azul achurado. Vamos ver se vai ajudar. O que é carboxiamida? Como o nome já diz, é o grupo funcional da amida. Carboxiamida é o grupo funcional da amida. 10 minutinhos, galera. Então, vamos lá. Lá de cima para baixo, cuidado. Aqui é a amida, mas aqui é a extremidade. Você não vai quebrar a extremidade. A primeira amida que acontece aí... Aqui. A primeira amida que acontece no interior da molécula é essa daqui, ó. Ó, C-O-N-H. Como é que você sabe, mestre, que C-O-N-H é amida? Acabei de explicar aqui embaixo, ó. No meu rascunho, olha lá. C-O-N-H e mais carbono, podia ser NH2, mas NH e mais carbono, que é o caso do nosso fármaco, é uma amida. Bom? Voltei. Agora, onde é que tem essa carboxiamida de novo? Aqui, ó. C-O, e já pega lá. Ah, mas lá em cima eu vi isso também. Não, tá longe, gente. Tá longe. Tem que ser C-O ligado a ele. E aí você continua nessa cadeia. Ó. Acompanha meu pilozinho. Ó. Azulzinho, vem pra cá. Continua. Ó, aqui tem um N. Aí dá vontade de dizer que é amida, mas não é. Esse N aqui é de amina. Tá?
A próxima vez que vai aparecer a carboxiamida está aqui. Tá? Então, na verdade, olha que barato. Só tem 3 grupos carboxiamida nessa molécula. Se eu fracionar, se eu quebrar, do jeito que eu ensinei lá, esses 3 grupos, tranquilo, Julinha? Se eu quebrar esses 3 grupos, eu vou gerar, na verdade, 4 fragmentos. Né? Pensa comigo. Se você quebra 3 grupos, você vai gerar 4 fragmentos. Um fragmento do campo, um ali no meio, um aqui embaixo e um aqui embaixo. Na verdade, vai ter Guedes, Oi? desculpa atrapalhar. Não É, tá pagando. aqui, o primeiro ali, por que não pode ser? Esse aqui, né, Arielle? Isso. Isso. Isso aqui é uma amida. Verdade. Verdade. Só que se você quebrar isso aqui, não vai gerar aminoácido. Não, mas eu pensei em quebrar no segundo Olha entre o só. terceiro. Olha só. Você tem que quebrar essa ligação aqui. Ah, tá. Se você quebrar isso aqui, você vai gerar amônia, inclusive. Ah, Não estou tá. dizendo que não pode quebrar. Não estou dizendo que não é o grupo carboxiamida. É, mas não vai gerar um aminoácido. Já que você falou, Arielle, eu vou até representar para as pessoas não acharem que não é um grupo carboxiamida. É um grupo carboxiamida. Tá? Mas não vai gerar aminoácido, não. Porque o lado de lá, né, vai ficar amônia. Enfim, mas eu vou quebrar. Pronto. Então tem aqui 4 grupos carboxiamida. Agora, presta atenção onde nós vamos passar a lise, a quebra, para você me dizer qual é o menor aminoácido. Lembra que eu falei, vou mostrar lá na minha aulinha, olha lá, que tem que ser para separar o C dupla O do NH? Aqui embaixo, na parte de baixo do vídeo. Ó. É aqui que você quebra. Do mesmo jeito que você quebrou o éster e vai quebrar sal orgânico do mesmo jeito, anidrido do mesmo jeito, você vai separar a molécula, deixando um O para o lado, um O para o outro. Um O para um lado, um H para o outro. Um H, desculpa, um N para o outro. Beleza. Dito isto, a gente vai quebrar sempre a ligação do carbono com o nitrogênio. Aquele carbono da carbonila. Pronto, quebrei aqui. Olha lá, como você pediu, né, Arielle? Quebrei aqui. Até vai ser importante essa quebra. Quebrei aqui e já tem o menor aminoácido, tá? Não sei se vocês já perceberam. Quebrei aqui. É difícil, né, saber onde quebra, né? Tem que quebrar no lugar certo. Pronto. Já tem o menor aminoácido. Por que eu já tenho o menor aminoácido? Porque este fragmento aqui, ó, agora eu vou envolvê-lo. Opa! Agora eu vou envolvê-lo suavemente com vermelho aqui. Esse fragmento aqui, que ficou entre essas 3 quebras, é o menor aminoácido. Agora foi bom que você falou, Arielle, sabe por quê? Porque eu tenho que representar em bastão esse aminoácido. Tá? Em bastão. E aí aquele grupo NH2 não vai aparecer nele. Tá bom? Deixa eu ver se tem um fragmento menor do que esse. C dupla O. Não, não tem não. Agora vamos lá com muito carinho. Vamos contar quantos carbonos ficou nesse fragmento. Engraçado, eu tinha achado um aqui menor. Não, é esse mesmo. Quantos carbonos ficou nesse fragmento? Não tem menor do que esse, não. Gente, nesse fragmento, presta atenção para a gente não errar. Ficou um carbono nesse quiral, 2, 3, 4. Todo mundo está vendo? 4 carbonos? Vou marcar em vermelho. Um fragmento. O quiral, esse vermelho e esse aqui. Então você vai chegar e representar em bastão isso. 4 carbonos. Tá? Agora, quem está ligado a quem? Nessa extremidade, lembra que é dupla O? Dupla O vai ganhar OH, vai virar ácido carboxílico. Nessa extremidade aqui, que tem NH, vai ganhar H, vai fechar em amina. Por isso que é aminoácido. E na outra extremidade vai virar dupla O com OH. De novo, para você entender. Esse fragmento aqui, que é o menor fragmento que sobrou, ele tem 4 carbonos, tá? E eu vou desenhá-lo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Linha reta. Ah, mas ele está torto. Tudo bem. No carbono da ponta, que eu vou chamar de carbono 1, vou numerar aqui só para você entender. Ó. 1, 2, 3, 4. Bom, numerei os 4 carbonos. No carbono da ponta, vou chamar de carbono 1, eu tinha só o dupla O. Né? Porque foi quebrado, ficou só o dupla O.
No carbono 2, eu tenho só o NH. Ó, gente, essas coresinhas, isso aqui é rascunho, tá? 1, 2 é rascunho. No carbono 3, eu não tenho nada. Só os hidrogênios. E no carbono 4, eu fiquei só com dupla O de novo. E aí agora eu pergunto, esse desenho que apareceu aí na sua telinha, nesse vermelho meio marrom, ele existe? Não, porque ele é só um fragmento da quebra. Como eu expliquei no slide que vem depois, quando você quebra, você entra com água. Então, quem eu tenho que pendurar ali no meu rascunho? Os íons da água. Onde tem dupla o OH que vem da água. Aqui é a mesma coisa, no carbono 4, o OH que vem da água. Ainda bem que a Arielle lembrou que ali também é carboxamida, senão ia dar diferença, né, Arielle? Eu ia deixar aquele NH3, aquele NH2 ali, não pode deixar, tá? E no carbono 2, que tem o NH, também teve a quebra aqui, só que aqui só entra mais um H. Galera, é este desenho aqui, que agora eu vou botar, nossa, ficou apertado aqui, que eu tenho que passar limpo lá no caderno de respostas. Agora, como é que eu desenvolvo isso lá? Gente, o máximo que você pode fazer, você não vai copiar essa molécula toda lá, né, Jean? Imagina, copiar isso aí tudo. Não, você não vai fazer isso. O máximo, até porque, gente, olha só, sabe por que a UERJ pede desenvolvimento? Para saber se você chutou. Cara, não tem como você chutar esse aminoácido e acertar, né? Então, você vai escrever assim, só para não deixar solto. O menor aminoácido formado. E aí, olha que contexto biológico importante. Esse saquinavir, tá? Ele é tipo uma proteína. Lógico que não é uma proteína, porque aqui tem encadeamento, sei lá, de 5 aminoácidos. Proteína nenhuma tem 5 aminoácidos. Mas ele é tipo uma proteína. Ele é um oligopeptídeo. Falei onda agora. Ele é um peptídeo com o número de 5 ligantes. Quando você hidrolisa um polipeptídeo, como os aminoácidos, um oligopeptídeo, você forma uma proteína, né? Você forma os aminoácidos de volta. Então, cuidado. É um erro muito comum dizer assim, se eu juntar os peptídeos dá uma proteína. Não. Os peptídeos são os pedaços do aminoácido faltando água. E cada lugar desse verde que eu estou hidrolisando, ficou feio, mas cada lugar verde que eu estou hidrolisando ali, o grupo carboxiamida, entra água. H de um lado, OH do outro. H de um lado, OH do outro. E aí, a gente vai lá no nosso desenvolvimento e resposta e vai, o máximo que você pode fazer, né, é dizer que entrou coisa da água aqui, ó. Lembra que eram 4 carbonos, dupla O, OH numa ponta, 1, 2, 3, 4, dupla O, OH na outra, por enquanto são ácido carboxílico apenas. E no carbono 2, o grupo amino. Dificilmente alguém chuta esse treco e acerta, né? Não tem muito o que desenvolver, não. Tá bom? Sem problema, Jean. Tranquilo. É assim mesmo que funciona. Quem tiver que sair, pode sair, porque eu vou resolver mais uma questãozinha para botar aqui em dia o nosso material. Vamos acabar um pouquinho depois, 10 minutinhos só. Cadeia carbônica, porque carbono quiral não é isomeria, tá? E reações orgânicas. Checklist. Aprendemos mais uma reação orgânica. Vou fechar a aula de hoje com a questão 7, que é bem curtinha, tá? Mas que inaugura mais uma questão tamanduá. Olha aí, tópico tamanduá. O que é tópico tamanduá? Já viram tamanduá? Bicho feio, né? Pois é. A UERJ tem alguns tópicos que eu já listei, que caem assim. Tamanduá é muito raro, tá? Eu nunca vi um tamanduá andando aqui na rua, aqui na Barra da Tijuca, por exemplo. Nunca vi, tá? Mas de vez em quando aparece um tamanduá, né? É isso. Tamanduá é o seguinte: hidrólise salina, solução tampão, lei de Faraday, equilíbrio de solução, síntese de ganhar, propriedade coligativa e hibridação de átomos que não são carbono, são coisas raríssimas, que acontece uma a cada 10 anos. É um tamanduá, tá? A gente tem que estar preparado para eles. Aliás, eu digo que o aluno do QPM ele tem que torcer para cair um desses tópicos na prova da UERJ, porque aí, meu amigo, você nivela por alto. Só quem sabe é quem conhece o assunto. E hoje, nessa questão, eu vou falar de KPS. Todo mundo chama o assunto de KPS, mas é equilíbrio de dissolução. Eu vou fazer uma pesquisa rapidinha lá no grupo, no final da aula, que é muito importante para mim. Você estudou, não responde agora não, vai responder no WhatsApp. Você estudou KPS no seu colégio ou no seu cursinho? Isso é muito importante para mim. Porque, cara, KPS tem... Para começo de conversa, KPS cai uma vez no Enem.
E caiu de um jeito que não tinha nada a ver. E segundo, KPS não tem caído mais na UERJ. A questão mais difícil do vestibular carioca é uma questão de KPS da UF. Mas nem existe mais vestibular da UF. A UERJ ainda é a única questão que pode cair KPS, cujo assunto, na verdade, é equilíbrio de solução. Fiz uma questão fácil aqui de KPS para vocês e terminamos nossa aula hoje com ela. Tá? Para o exame de raio-x, foram administrados a um paciente 200 ml de uma suspensão, peraí que deu, chamou aqui na canetinha, 200 ml de uma suspensão de sulfato de bário, só de bário, acabou. A dose letal de íons bário para o ser humano é de 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Calcule a concentração em grama por litro, ó, isso aí, soluções, de sulfato de bário no sangue desse paciente e, cara, cuidado com esse E. Porque quando o cara fala calcule E, significa calcular 2 vezes. Então, o verbo de comando é o mesmo, o ERG maldita, o verbo de comando é o mesmo, mas você vai calcular 2 vezes. Você vai calcular isso e outra coisa. Calcule papapá, e o produto de solubilidade desse sal. E é essa matéria que a gente chama, de maneira errônea até, de KPS. Tem gente que nem sabe como é que se calcula o produto de solubilidade desse sal. Agora, toma cuidado. É para fazer esses 2 cálculos com essa condição assim, ó, sabendo que a concentração de íon bário produzida foi 100 vezes menor que a letal. Então, não é para usar a concentração letal, é para usar 100 vezes menor que a letal. Primeira continha que você vai fazer. Quanto é 100 vezes menor que 2 vezes 10 a menos 3? Estou falando sério, gente. Isso é importante. Isso aí já é desenvolvimento. Tá? Então, vamos lá. A dose letal, eu estou desenvolvendo, é 2 vezes 10 a menos 3. Está escrito lá em cima, não estou. Mol por litro. Ah, mas está escrito que é de bário. Você vai perceber que bário e sulfato de bário têm a mesma proporção. Aí tem que ser rápido, galera, na nomenclatura. Sulfato vem do ácido sulfúrico, é o SO4. Bário é da família 2A. Um nasceu para o outro. Porque se o SO4 vem do ácido sulfúrico, o NOx dele é menos 2. E se o bário é da família 2A, o NOx dele é mais 2. Mais 2 com menos 2, a fórmula é 1 para 1. Ou seja, dose letal 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro de bário é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro de sulfato de bário. Mol é quantidade, tá bom? Beleza. É essa a concentração da solução? Não. A primeira continha que você vai fazer não é usando a letal, é 100 vezes menor. Gente, não precisa de regra de 3. Você vai fazer assim, ó, dividindo por 100, tá? A minha solução, que na verdade não é nem uma solução, tá? É uma suspensão, tá? Deixa eu corrigir isso aqui. Depois eu explico a diferença de solução para suspensão. É conceitual. Mas a minha suspensão, ela é 5 vezes, ela é 100 vezes menos concentrada. Então, vai ser 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Isso aí tem que botar lá vamos botar suspensão aí com C cedilha. Tem que botar lá na prova. Tá bom? Isso vai ter que botar lá na prova. Não tem jeito. Isso é desenvolvimento bobo, mas tem que botar lá. Então, a parte fácil é essa de soluções. Calcular isso em grama por litro. Eu vou lá na tabela periódica pegar a massa molar do sulfato de bário. Ok? Essa é a parte fácil. O bário pesa, se eu não me engano, 137. Espero que vocês não errem massas atômicas, não confunda com o número atômico. O enxofre 32, o oxigênio 16. Vou dar uma colada aqui. Quanto é que dá isso aqui para ir rápido? 233. Pronto. Então, a massa molar é 233. Uma regra de 3 mata essa questão. Essa é a parte fácil. A parte difícil é essa aqui, ó. O produto de solubilidade. Galera, mini aula aqui, ó. Produto de solubilidade. Produto de solubilidade é um jeito simples, rápido, que a UERJ encontrou e vários vestibulares usam para falar de KPS. De vez em quando a canetinha dá um chabu. Então, vamos aqui a mini aula aqui sobre produto de solubilidade. Na verdade, o nome correto não é produto de solubilidade, é
constante do produto de solubilidade. É daí que vem a sigla K de constante, P de produto, S de solubilidade. É óbvio que esse assunto está relacionado à solubilidade das substâncias, mas também está relacionado às constantes de equilíbrio. Então, para quem está achando que isso aqui é matéria nova, não é. É um novo nome para um velho conhecido. KPS é a mesma coisa que KC. Só que só tem um detalhe. KPS só vale, preste atenção, para substâncias pouco solúveis. Tem a ver com a solubilidade de substâncias pouco solúveis. Ninguém vai te pedir para calcular, por exemplo, um produto de solubilidade de uma substância muito solúvel. E aí eu já posso explicar o que é uma suspensão. Uma suspensão é a mistura que parece homogênea, mas não é. Ela é a mistura heterogênea. Então, o cara que está ali na suspensão não está muito solúvel. E o sulfato de bário é um exemplo disso. Tá bom? Alguns sais não são solúveis em água. E aí eu posso pedir para calcular um KPS. Agora, como é que eu calculo constante de equilíbrio? Deixa eu aproveitar que o sulfato de bário já está aqui a fórmula para mostrar. Quando você bota o sulfato de bário sólido na água, ele não vai ficar mais sulfato de bário sólido. Ele vai entrar em equilíbrio com os seus íons aquosos. O bário 2+, Aq de aquoso. Presta atenção nessa parte agora, galera. E o sulfato 2-, Aq de aquoso. Então, olha para cá, isso aqui é um equilíbrio químico. A exemplo do que você já estudou lá no colégio. Ó, teu colégio pode não ter dado produto de solubilidade, mas com certeza ele deu um tal de KC. E o teu cursinho também. Eu estou falando que é a mesma coisa que KC. Só que ao invés de chamar de KC, eu vou chamar aqui de KPS. E aí, vamos lá. Lembra que KC é a concentração dos produtos sobre reagentes? Não lembra? Não tem problema. KC, constante de equilíbrio, olha para mim, é concentração dos produtos sobre reagentes. Já fazer a mesma coisa aqui, ó. O KPS vai ser a concentração do íon bário 2+, que é o produto, vezes a concentração do íon sulfato, que é o outro produto. Já vou usar isso aqui na minha... Só que tem um detalhe no KPS que não tem no KC. Todo KPS, já falei, vem de substância pouco solúvel, olha lá, sólido. O sólido não tem concentração, então você não vai colocar o denominador. Stephanie, isso aqui não é matéria nova não, Stephanie. É a mesma coisa que KC, só com uma nova sigla e sem denominador. Vou dar um segundo exemplo. Vamos supor que a substância pouco solúvel agora seja o hidróxido de alumínio. Pronto, não precisa ser sal não. Se a substância for hidróxido de alumínio, e ele é pouco solúvel, ele também forma uma suspensão muito famosa. O que acontece se você dissolver hidróxido de alumínio na água? Tem que saber fazer esses equilíbrios. Vai dar alumínio 3+, que é a carga do íon, aqui de aquoso. Gente, esse estado físico que eu estou botando, sólido, aquoso, na hora da prova não precisa colocar, não. Até pode, mas não precisa. Mas o legal, Duda, é que quando você coloca o estado físico, você entende essa maldição que o pessoal tanto fala de KPS, que coisa difícil. Não, não é coisa difícil. Olha, o KPS daquela primeira substância, da nossa, ficou com essa expressão. Como é que vai ficar a expressão do KPS do hidróxido de alumínio? Vamos lá, galera, me ajuda. Lembra que é produto sobre reagentes, mas o reagente não vai entrar. E aí tem um detalhe, né? Eu sei que você está cansado, todo mundo está com sono, minha filha está me chamando para dormir, mas vamos lá. Força, galera, força, maratona. Sabe que você está cansado lá? Né? Está chegando, maratona, vamos lá. O KPS aqui vai mudar. O que vai mudar? Vai entrar o reagente embaixo? Não, não vai entrar. Só que essa reação não está balanceada. E ao balancear essa reação, olha como é que a expressão muda. Tem um 3 aqui na frente da hidroxila para poder balancear. E na hora que você fizer a expressão do produto de solubilidade do hidróxido de alumínio, vai ser a concentração do íon alumínio vezes a concentração da hidroxila elevado ao cubo. Esse númerozinho da frente vem para o cubo aqui. Então, é matéria nova? Não, não é matéria nova. Tá bom? Não é matéria nova. É constante de equilíbrio sem o denominador.
te pedir para calcular a constante. Pronto, vamos fechar esse conteúdo aqui, essa aula. Quem está chegando agora no QPM deve estar assustado. Pô, eu achei que o professor fosse resolver mais questões. Não, aqui não é resolução de questões, aqui é aula. Tá? Então, se você nunca teve uma aula sobre KPS, ou já teve, como a Arielle já teve, a Duda já teve, pessoas que eu conheço aqui já tiveram, a gente vai estar recordando isso. KPS só serve, vamos puxar a seta aqui para anotar, para substâncias pouco solúveis. Ninguém te pede para calcular KPS de qualquer coisa. É para substâncias pouco solúveis. Porque não existe insolúveis, tá? KPS se usa para substâncias pouco solúveis. Dei 2 exemplos aí de como calcular o KPS e vou usar um deles, que é o do sulfato de bário. Repare que a nossa questão é muito fácil, né? O KPS 1 para 1. Tá? Cuidado para não confundir a carga do íon, Stephanie. Ah, o bário é mais 2, então vou levar ao quadrado? Não, é bário 2 mais. Você só eleva ao quadrado, ao cubo, à quarta, se você tiver que balancear a reação, como foi o caso aqui do hidróxido de alumínio. Foi? Dito isto, posso calcular o produto de solubilidade desse sal? Sim. Por quê? Porque eu sei que a concentração do bário produzida foi 100 vezes menor que a letal. Tá? 2 vezes 10 a menos 5. Aí eu boto 2 vezes 10 a menos 5 no bário. E aí, como o balanceamento do bário com sulfato é 1 para 1, isso é muito importante. Ó. O balanceamento do bário com sulfato é 1 para 1. Se eu... Gente, pensa comigo, não precisa decorar. Se na hora de fazer o exame eu produzir 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro de bário, quando eu dissolvi o sulfato de bário, é porque tinha a mesma quantidade de sulfato. É 1 para 1. Tem gente que não entende isso. Sabe como é que pode ser? Dobrou? Não, não dobrou. Você pega uma folha de papel, vou pegar um exemplo aqui para deixar bem claro. Você pega uma folha de papel, vou pegar a capa assim. Tá. Quantas folhas tem aqui? Uma. Se você rasgar no meio, aqui é o quê? Uma. E aqui também é uma. Você separou uma para cada um. Mesma coisa aqui, ó. Vou até escrever aqui, né? Por que eu estou fazendo isso? Sulfato de bário, que tem gente que não entende isso, isso me dá uma agonia, gente, aqui, ó. Pronto, eu estou com sulfato de bário aqui escrito. Quantos mols de sulfato de bário eu tenho aqui? 1 mol. Né? Agora eu vou separar o sal. Quantos mols de bário eu tenho? 1. Quantos mols de sulfato eu tenho? 1. Não é para pegar 1 mol, dividir por 2 e dar meio para cada um. Não, mol é quantidade. De novo, quantas folhas eu tenho aqui? 1. Rasguei a folha ao meio. Quantas folhas eu tenho aqui? 1. Quantas folhas eu tenho aqui? 1. Mas os dois juntos dá 2. Pô, mas eu não falei junto. O bário está aqui, o sulfato está aqui. Fiquei de raiva no simulado, para você nunca mais errar isso. Tá bom, Luiz? Tá bom, Stephanie? Tranquila, Ana Clara? Então, se eu tenho 2 vezes 10 a menos 5, que eu já descobri na minha suspensão de bário, eu vou ter a mesma quantidade do sulfato, 2 vezes 10 a menos 5. Porque e se fosse aquele lá do alumínio que você botou lá embaixo? Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Ó, exemplo 1 da aula que eu estou dando, exemplo 2 da aula que eu estou dando. Vamos resolver logo? Para a gente dormir, descansar, galera que vai sextar. Né? Hoje é quase sextou, né? Então vamos lá. Primeira continha, dose letal, falei que tem que botar isso. 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Se você dividir por 100, que é a diluição que ele falou, na suspensão, que foi aplicada lá no paciente, não matou o paciente, aí médicos do futuro, né, 100 vezes menor que a dose letal, não vai matar o paciente. Pronto. Isso aqui já é uma pré-conta. Agora vamos lá. Como é que eu passo isso aqui para grama por litro? 1 mol. Ele quer saber de sulfato de bário. Sulfato de bário tem massa molar, segundo a tabela periódica, 233.
Já mostrei isso depois, né? Esse 233 é a massa molar na tabela periódica. Então, bota as unidades. O mol está para 233 gramas, assim como 2 vezes 10 a menos 5 gramas aí. Estou falando da unidade e botei errado. Mol vai dar quantos gramas por litro? Se você botar mol por litro aqui, já vai sair mol por litro. Tá vendo, Lívia? Pronto, tá aqui. O dobro de 233 é 466. Cuidado que isso aqui vai dar um valor bem pequenininho. E eu sugiro que você trabalhe com notação científica. Tá? Bom, 466 vezes 10 a menos 5 é 4,66 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. Esse é o gabarito da primeira questão, da primeira parte, do primeiro calcule. E o segundo calcule, mestre, que é um tal do produto de solubilidade. Aí, Arielle, aí, Duda, você tem que mostrar a expressão do produto de solubilidade. E como é que você mostra isso? Pega o sulfato de bário. Se quiser botar estado físico, pode. Se não quiser, não precisa. E dissocia nos seus íons, que são bário 2+, mais sulfato 2-. E aqui você já vai provar que a concentração é a mesma. Vamos lá. Se o texto diz que a concentração de bário é 2 vezes 10 a menos 5, não vale em grama, hein, gente? Não vale em grama, tem que ser em mol. Mol por litro. Logo, aqui, ó, então, esse símbolo de então, tá muito... a de sulfato vai ser a mesma coisa. Vai ser sempre assim, Lívia? Não. Não vai ser sempre assim, não, Lívia. Sabe por quê? Se eu tivesse um sal 1:2, ia ser o dobro. Se eu tivesse um sal 1:3, ia ser o triplo. Aconteceu isso, Stephanie, no hidróxido de alumínio. Viu, Tatiele? Aqui é 1:1. Então, esse então aqui está bem claro. Eu vou até botar 1:1 ali para a galera, quando for estudar sexta-feira à noite, saber que 1:1, por isso que é a mesma quantidade. Por isso que é a mesma quantidade. Isso aqui veio, isso aqui eu descobri. E agora, o que isso tem a ver com o produto de solubilidade? Daqui você tira a expressão do KPS. KPS, já expliquei por quê, é a concentração de bário 2+, vezes a de sulfato 2-. KPS não é produto sobre reagentes, é só produto. Sempre que eu boto uma fórmula, eu jogo um furifuri em volta. E depois eu resolvo. Não sai jogando número não, tá, gente? O corretor da UERJ odeia isso. Aliás, gente, aqui em off, eu acho que eu fui chamado para corrigir a prova de vocês esse ano. O pessoal da UERJ está me chamando para corrigir a prova de vocês. Vou ficar muito feliz corrigindo a prova de vocês. Eu vou ver várias coisas lá que eu tenho certeza que serão discípulos do mestre, né? Anelzinho aromático desenhado. Vai ser muito legal corrigir a prova de vocês. Mas vamos lá. Bário e sulfato. Uma semana de correção. Estou pensando se eu 2 vezes 10 a menos 5 vezes 2 vezes 10 a menos 5. Bom. Cuidado só com a matemática, né? Acabou, aí tu se ferra na matemática. Isso aqui é 4 vezes 10 a menos 10. Esse é o resultado. Mestre, qual a unidade do KPS? Não precisa colocar. Constante de equilíbrio, apesar de aparecer como unidade em várias questões da UERJ, você, meu discípulo, não precisa colocar, eu te garanto. Porque, na verdade, quando a UERJ coloca a unidade da constante de equilíbrio, ela está tentando te ajudar. Tá? E, na verdade, quimicamente falando, constante não tem unidade. Tá bom? Então não precisa colocar. Questão pequenininha, né? Mas de um assunto que eu chamo de tamanduá. Tópico tamanduá. Sabe o que eu já tenho preparadinho para vocês? 5 questões de KPS. Depois eu vou mandar para vocês tudo via grupo WhatsApp em níveis de dificuldade. Se você fizer essas 5, acabou. Você está preparado para uma possível questão de KPS na UERJ. Tá bom? Gente, vamos parar por aqui. Já vou salvar meus slides, senão eu perco tudo. Daqui a pouquinho você já recebe, já hoje recebe via Classroom não, via WhatsApp mesmo, tá bom? Tá salvando aqui. Enquanto está salvando, deixa eu salvar de novo. Enquanto está salvando, eu vou me despedir aqui dos meus colegas, Mavi, Stella, Clara, Tatiele, Duda, Stephanie, Lívia, Arielle. Vocês são privilegiados por estarem aqui estudando química praticamente na véspera do feriado.
tá? Se existe um Deus do vestibular, né, um Deus da UERJ, ele está olhando para isso, tá? Eu tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso, especialmente quando eu começar a analisar a anamnese individual de vocês da UERJ, tá bom? Então, me despeço por aqui. Beijo grande. Galera que está chegando agora, relaxa que eu vou passar todo o material anterior para vocês e os simulados já estão repetindo questões. A galera que está aqui desde o início já está vendo repeteco de questões. Não vai faltar nada para vocês. Até quinta-feira, mesmo horário, tá? Qualquer dúvida, me chama no privado. Mas vamos encerrar porque já são 10 para as 10 da noite. Beijo grande, prazer conhecer vocês. Um abraço, Guilherme, Arielle, Estela, Luiz, Aninha, Tati. Beijão, gente.